Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química do Cursinho Pré-ENEM da Universidade Federal do Estado de Rondônia, o Vem Pra Unir. Eu me chamo Gleidson e hoje vamos falar, dar continuidade aí, no assunto de estequiometria e falar sobre os reagentes limitantes e os reagentes em excesso. Tudo bem? Então vamos dar início à nossa aula de hoje e falar sobre esse assunto. Vamos falar inicialmente sobre as regras gerais. Primeiro, então, o que deve-se fazer é montar e balancear as reações químicas. O segundo passo é identificar os envolvidos, quem será os nossos reagentes, os nossos produtos, quem serão os elementos aí que participam então dessa reação. O terceiro passo é identificar a relação numérica entre os produtos e os reagentes. O nosso quarto passo será então montar a regra de 3, onde a primeira linha é o valor padrão e a segunda linha é o dado e pergunta da questão. Então vamos falar agora sobre os reagentes limitantes e os reagentes em excesso. O reagente limitante é aquele que limita a quantidade de produto que pode ser produzida na reação. A reação, mesmo que ainda tenha outros produtos reagentes. Então, o reagente limitante, ele será consumido totalmente, e vai depender dele, o produto que se formará. Tá? O reagente em excesso, ele não se consumirá todo, o reagente limitante, ele dado em uma certa quantidade, irá consumir uma certa quantidade do reagente em excesso. Como o reagente já diz que está em excesso, o reagente limitante ele consumirá uma certa quantidade, não totalmente, o reagente em excesso, e formará um produto a partir da quantidade do reagente limitante. Todos os outros reagentes que sobrarem são considerados reagente em excesso. Então, vamos praticar e entender melhor como isso acontece. Então, vamos aí, eu trouxe umas perguntas, uns problemas para a gente resolver junto. Então, em uma reação de oxidação do cobre metálico, tem-se 12 gramas do metal, que é o cobre, e 5 gramas de oxigênio. Qual a quantidade de óxido de cobre formada? Vamos lá. Primeiro passo, balancear a reação, trazer a reação devidamente balanceada. Então, temos aqui a nossa reação devidamente balanceada, temos 2 cobres, mais o O2, temos então 2 óxidos de cobre nos produtos. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos descobrir quem está limitando e quem está em excesso. Tá? Vamos escolher um dos elementos, que aqui, no caso, foi o cobre, para a gente descobrir quantas gramas será preciso, se essas 12 gramas ela limita ou excede as 5 gramas de oxigênio. Tá? Então, vamos descobrir aqui quem é o reagente limitante e quem está em excesso. Então, vamos lá aplicar a regrinha de 3. Quando a questão não der as massas molares, vocês terão que procurar aí nas suas tabelas periódicas. Tá? Mas, em relação a isso, a pergunta sempre irá fornecer esses valores para vocês. Tá? No caso do cobre, a massa molar dele é aproximadamente 63,5 gramas. Como temos 2 cobre nessa reação, vamos multiplicar por 2. Nessa primeira linha, então, vamos ter os valores da massa molares do cobre e a massa molar do oxigênio. Então, temos 2 cobre, então 2 vezes 63,5.
no final também aqui dessa linha, temos a massa molar do oxigênio, que é 16. Temos 2 oxigênio, então 16 vezes 2, que irá dar esse valor de 32. Tá. Aqui o X é porque queremos, né, saber quanto gramas de cobre irá reagir com 5 gramas de oxigênio, né, que é o nosso O2. Então, vamos fazer aqui a regrinha, né, que é x vezes 32 igual a 2 vezes 63,5 vezes 5. Tá? Essa equação irá nos dar um valor de 19,8, né, que será preciso, né, para 5 gramas de oxigênio. Mas vocês concordam que a gente tem 12 gramas de cobre, né? Então, a gente pode dizer aqui que o oxigênio está em excesso, né? Vai precisar de mais cobre, né? 19,8 gramas para consumir, né, todo esses 5 gramas de oxigênio. Então, já sabemos aqui que o cobre é o nosso reagente limitante e o oxigênio é o nosso reagente em excesso, né? Mas vamos, né, fazer essa conta. Então, a gente tem 12 gramas de cobre, mas a gente precisa de 19,8 para consumir esses 5 gramas de oxigênio. Então, vamos aqui aplicar agora, né, essa regrinha para o oxigênio. Tá? Temos o mesmo caso, né, 2 vezes 63,5 para 32, né, 12 gramas, e quanto, né, irá ser consumido de oxigênio com as nossas 12 gramas de cobre. Tá? Então, a gente tem que fazer essa relação. Então, né, essa continha aí nos dará, né, um x igual a 3 gramas. Né? Então, a gente, para 12 gramas, né, de cobre, a gente precisa então de 3 gramas de oxigênio. Essa continha é bem fácil, 12,32, né, x vezes 2 vezes 63, que nos dará essa divisão aí no final dessa equação, nos dará um x igual a 3. Então, x vezes 2 vezes 63,5 igual a 12 vezes 32, né? O que está com a letrinha, né, passa dividindo, né, para o outro lado, e no final nos dará esse x igual a 3, que é a nossa quantidade aí, que será consumida com 12 gramas de cobre. Tudo bem? Então agora, né, a gente vai para a questão em si. Agora a gente descobriu quem está em excesso e quem está limitando. Aqui, gente, a gente sempre vai usar o reagente, né, o elemento que está limitando, e nunca o elemento que está em excesso. A gente tem que descobrir, né, esses dois valores, né, para justamente a gente aplicar essa questão com o elemento que está limitando. Porque se a gente aplicar então com o elemento que está em excesso, esse valor, né, vai dar mais alto do que o valor que seria o correto, né, porque está em excesso. Então vamos descobrimos quem está em excesso, quem está limitando. Então vamos usar agora o elemento que está limitando. Então temos a massa molar do cobre, né, que é 63,5, temos 2 cobre multiplicado por 2, né? Então, a massa molar do óxido de cobre, né, que quando a questão não der, você pode calcular essa massa molar somando então a massa molar do cobre com a do oxigênio. Temos 2 óxidos de cobre, então vai ser esse valor que é 79,5 multiplicado por 2, tá? Que é a massa molar do óxido de cobre, que é 79,5. Então, para 12 gramas de cobre, né, temos X, que é a nossa quantidade de óxido de cobre formada que a gente quer saber. Então, aplicando, né, essa equação, que é X vezes 2 vezes 63,5, que é igual a 12 vezes 2 vezes 79,5. Né? Fazendo toda essa equação aí, o nosso resultado será, então,
1x igual a 15,02, que é a nossa quantidade, né, de óxido de cobre formado. Tudo bem? Tudo entendido até aqui? Então esse valor aqui é o que será obtido então para o nosso óxido de cobre. Tá? Pode ser muita informação, né, mas é uma regrinha bem simples. Tá, gente? Primeiro a gente tem que saber quem está limitando e quem está em excesso, e depois aplicar, né, a regrinha de 3 com o valor da massa molar do produto, né, com o reagente que está limitando, reagente limitante. Tudo bem? Vamos aqui, né, dar continuidade. Né? Temos aqui, né, que a pureza, né, a presença de impurezas faz com que nem toda a massa de uma amostra reagente seja convertida em produtos da reação. É por isso que se deve colocar a pureza do lado dos reagentes. Vamos ter então exemplos aplicando essa regrinha aqui de pureza. Tudo bem? Então, sempre colocar a pureza do lado dos reagentes, né, que é o lado esquerdo. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui e praticar com um novo exercício. Deseja-se obter 11,2 litros de gás carbônico, né, medidos na CNTP, pela calcinação do calcário, né, com 80 gramas de pureza. Qual a massa de calcário necessária? Então, primeiro passo, apresentar a reação devidamente balanceada. Como saber que a reação está balanceada? Né? Temos só contar a quantidade, né, dos elementos no reagente e dos produtos. Então, temos aqui no reagente, né, um cálcio, e nos produtos temos um cálcio. Temos um carbono nos reagentes. Vamos aqui, temos um carbono no produto. Temos 3 oxigênio nos reagentes. Contando aqui, temos 3 oxigênio nos produtos. Tudo bem? Então, sabemos que essa reação está devidamente balanceada. Então, vamos lá, né? Trabalhar com os valores, né? Temos a massa molar, né, do calcário, que será igual a 100, né? Somando, né, a massa do cálcio, do carbono e do oxigênio. Vamos ter esse valor que é igual a 100. Então, a regrinha, né? Vamos aplicar então a regra de 3. Né? Temos 100 gramas, né, que é do calcário, para 22,4 litros, que é o valor total. Temos M, que é a nossa incógnita que a gente quer descobrir, né, vezes o 0,8, né, que é a pureza, tá? 80%, né, vai dar igual a 0,8, né? E aqui a quantidade de litro que a gente deseja obter, né, do gás carbônico, que é 11,2 litros. Esse cálculo, né, M vezes 0,8 vezes, né, o 22,4, que é igual a 100 vezes 11,2, né, irá nos dar um resultado aí de 62,5, que será a nossa massa necessária de calcário. Tudo bem? Esse exemplo aqui foi bem mais simples, né? Não precisou de tanto cálculo de regra de 3, né? Só bastou um cálculo aí que a gente descobriu então a massa necessária do calcário. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Agora falar de rendimento, né? O rendimento é a razão entre a quantidade de produtos realmente obtida e a teoricamente obtida pela reação. Então, deve ser colocado no lado dos produtos, no lado direito. Então, vamos para mais um exemplo. Vamos praticar. Então, calcule a massa de óxido de cálcio produzida pela decomposição térmica de 300 gramas de carbonato de cálcio, com rendimento de 70%. Tá? Lembrando, o rendimento deve ser colocado
né, do lado dos produtos, tá? Então, os dados aqui serão as massas molares do cálcio, né, que é 40 gramas por mol, e do oxigênio, que é 16 gramas por mol. Então, vamos lá. Temos a reação devidamente balanceada aqui, né, e já sabemos que a massa molar do carbonato de cálcio é igual a 100, né, a do nosso óxido de cálcio é igual a 56. Então, vamos lá. 100 gramas, né, que é a quantidade de carbonato de cálcio, né, será para 56 gramas,07, que esse 0,7 é o nosso rendimento, que é de 70%. Né, 70 por 100 é igual a 0,7. Esses 56 gramas aqui é o do nosso óxido de cálcio. Então, 300 gramas é igual ao nosso M que a gente deseja obter aqui, o valor que a gente deseja obter. Então, 100 vezes M igual 100 vezes M é igual a 300 vezes 56 vezes 0,7. Né? O nosso M aí será igual a 117,6 gramas. Então, a massa do óxido de cálcio produzida pela decomposição térmica de 300 gramas de carbonato de cálcio, com o rendimento de 70%, é igual a 117,6 gramas. Né? Então, é um cálculo bem fácil de ser aplicado, gente. Né? Só seguir os passos a passos aí ensinados para vocês, que vocês vão tirar de letra esse cálculo aí, que é uma simples regrinha de 3, aí, um cálculo matemático bem simples. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter passado aí esse conhecimento para vocês, né? Que é um cálculo bem simples, né? Não é difícil de ser aplicado, né? Nem um bicho de 7 cabeças, que vocês vão tirar de letra aí esses cálculos estequiométricos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima e tchau, tchau.